As Bíblias em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, desculpem, 2 Tessalonicenses. Muito bem. É estar atento, é assim. 2 aos Tessalonicenses 3, versículo 3. E hoje é a segunda parte da mensagem que começamos já no capítulo 3, que é oração recíproca, e hoje vamos ver a oração de Paulo pelos Tessalonicenses, proteção do maligno. Então, página 1291. Quando nós estamos a prosseguir então o estudo da segunda carta aos Tessalonicenses, e quando nós fazemos um estudo versículo a versículo, de forma expositiva, significa que não escolhemos, podemos escolher um tópico. Quando agora chegamos à altura do Natal, é claro que iremos falar sobre o tópico do nascimento de Jesus, da encarnação. Quando estudamos um livro versículo a versículo, não escolhemos, não é? O que vem a seguir é o que vem a seguir. O que vem a seguir é o que vem a seguir. E Paulo escreveu esta segunda carta à igreja em Tessalónica, que foi uma cidade onde ele fundou a igreja. Na sua segunda viagem missionária, os irmãos podem ler como foram os acontecimentos em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. E estamos já no capítulo 3, já vimos como Paulo ensinou a verdade bíblica e profética àquela igreja que ficou um pouco confusa, recebeu uma carta com um ensinamento diferente do que tinham ouvido de Paulo. E então Paulo escreveu para os corrigir e ensinar o que era verdade. E agora Paulo avança, capítulo 3, para a parte final da carta. Ele lá no versículo 1 diz: no demais, irmãos, quer dizer, finalmente, ele agora está aí para a conclusão desta segunda carta. Então, página 1291. Talvez o irmão Agostinho possa ajudar ali. 1291. Então, está aí para o fim, mas aquilo que ele vai escrever, não é? Quando vai para o fim parece que as coisas já não são importantes, não é? Mas o que ele vai escrever continua a ser muito importante. Ele vai falar agora nos versículos 1 até 5, versículos 1 a 5 vai falar da oração. E estes versículos, muitos não dão muita atenção a estes versículos, mas nós devemos dar atenção a todos os versículos. Mostram aqui a enorme importância da oração. O que é que Paulo diz? Está a dizer, tal como ele ora pela igreja, Paulo vai pedir, olha, agora juntem-se à oração e orem também por mim. Não é? Orem também por mim. Esta semana recebi uma mensagem que não se recebe assim com muita facilidade. Uma pessoa, minha amiga, crente da juventude, escreveu-me a dizer: Rui, estou a orar pelo teu ministério. Estou a orar pelo teu ministério. E às vezes, é como Paulo diz aqui, Paulo escreveu à igreja, nós oramos por vós. Agora vou pedir para vocês, a igreja, também orarem por nós. Por mim que sou apóstolo, pelo meu ministério, pela obra missionária, pela equipa que está comigo. E Paulo pedia regularmente aos seus amigos nas igrejas que orassem por ele. Isso é necessário e é importante. E não posso, nem sei como é que poderei expressar a alegria de alguém que me escreveu assim, a dizer, e é uma pessoa com quem não tenho grande, não escrevemos todos os dias, nem todos os meses, e se calhar nem todos os anos. É verdade. Então Paulo está aqui a dizer à igreja, nós oramos por vós, por estes e estes assuntos. E agora peço que
que vós, igreja, orem por nós sobre estes e estes assuntos. E é a oração recíproca. E aqui na primeira carta que ele escreveu, a primeira carta no capítulo 1, versículo 2, Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 1, 2, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Nós oramos por vós. Ou no capítulo 5, versículo 25, irmãos, orai por nós. Ele pede. Diz, ele é um apóstolo. É pastor, não precisa que orem por ele. Ele precisava. E na segunda carta, capítulo 1, versículo 3, sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós. A Deus por vós, como é justo. Eu oro por vós. Agora, orem também por nós. Orai. E o que é que agora Paulo, versículos 1 e 2 que nós já vimos, ele disse, olha, orem por nós por estes assuntos. Que a palavra do Senhor tenha livre curso, que possa ser pregada e anunciada, versículo 1. E versículo 2, que Deus nos livre dos homens maus e dissolutos, porque a fé não é de todos. E agora chega ao versículo 3, o que é que Paulo aqui vai mostrar? Ele está aqui a mostrar três coisas importantes. A prioridade da oração. Somos crentes, a oração é prioritária. Eu já disse aos irmãos, aquela irmã lá naquela igrejinha, uma irmã já velhinha, aquela igreja lá no Alentejo, disse, irmão, quando eu acordo, eu não ponho os meus pés no chão de manhã sem primeiro orar. Até hoje eu lembro-me disto, é fantástico. Prioridade da oração, Paulo está a ensinar aqui. A importância da oração, o poder da oração. E estes versículos 1 a 5 são simples, se calhar muitos nem notam estes versículos. Levam-nos a meditar nisto. Mas o que é que eu devo dizer a Deus? O que é que eu devo falar com Deus quando estou em comunhão em oração? Porque orar é falar com Deus. E Paulo diz aqui, olha, diz, versículo 1 e 2, ele disse, orem por nós, por isto e por isto. O que é que nós aprendemos aqui com Paulo? Oração a Deus deve ser efetiva, focada. Ele diz, irmão, rogai por nós para que... Então Paulo ensinou às igrejas a orar, deu o seu exemplo de oração. Paulo era bem específico na oração. Ele orava com um foco, com um objetivo. Era direcionado, ele não dizia coisas assim sem importância. Ele falava com Deus com oração bem direcionada. E estes 5 versículos mostram a mente, o coração de Paulo na oração. Para ele a oração era isto. E agora, depois de termos visto aquilo que Paulo disse, orem por nós por estes assuntos. Agora, versículos 3 até 5, Paulo vai dizer, olha, eu vou orar por vós por estes assuntos. Por isso é a oração recíproca, estes primeiros 5 versículos. O que é que Paulo orou pelos Tessalonicenses? Então Paulo agora volta o seu pensamento, volta o seu desejo por aquela igreja, aqueles irmãos, como ele bem diz, no versículo 1, e agora é a sua oração, o seu desejo por eles. E há 3 motivos pastorais que fazem parte do pensamento, do desejo da oração de Paulo. Primeiro, que Deus os guarde do maligno, de Satanás. Segundo lugar, versículo 4, para eles prosseguirem na obediência a Deus. Terceiro motivo de oração, versículo 5, que eles tenham grande intimidade com Deus. E hoje vamos ver a primeira vontade de Paulo para aquela igreja, o seu desejo, a sua oração. É sobre o maligno. E Paulo inicia aqui expressando, em primeiro lugar, para ele, antes de ele dizer o primeiro motivo de oração,
ele vai aqui mostrar uma grande verdade que nós, crentes, devemos guardar nos nossos corações. Ele diz, versículo 3, mas fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor. O nosso Deus é fiel. É fiel para com a sua igreja. Vejam, nós podemos ser fracos, podemos cair como crentes, mas essa nossa falha não vai aniquilar a pessoa de Deus, a sua fidelidade. Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Deus é imutável, mesmo que o homem falhe. E nós vemos isso em 2 Timóteo 2,13, Paulo está a escrever para um líder de igreja, que era Timóteo, ele diz, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ele permanece fiel. Ou em Deuteronômio 7,9, saberás, aprende, sabe, recorda isto, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança, ou seja, a palavra que Ele pronunciou, a aliança que Ele fez, aquilo que Ele prometeu, diz, Ele guarda isso até, e a sua misericórdia até 1000 gerações, quer dizer, para sempre. Se Deus promete, Ele vai fazer aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus é fiel. Então, a fidelidade de Deus é uma das características onde nós podemos descansar. Ele é perfeitamente fiel, nunca nos desamparará, cumprirá toda a sua palavra, podemos descansar em Deus. Então, Deus ser fiel é uma proteção para o crente. O Salmo 121:7 diz, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Isso é a coisa mais importante. Ele vai guardar a tua alma. Por isso, nessa fidelidade, o que é que Paulo diz aqui no versículo 3? Que nós podemos e devemos confiar em Jesus. Ele diz, fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Deus é fiel e vai nos confortar e vai nos guardar do maligno. Portanto, o que é que Paulo está aqui a dizer especificamente? Vejam, qual é a prioridade na oração de Paulo por eles? Qual é o primeiro tema? Prioridade, qual é o primeiro tema? A grande necessidade que Paulo vê na igreja. Diz que ele, Paulo, vai orar para que eles e a igreja sejam guardados do maligno, ou seja, do diabo, de Satanás. Então, a primeira oração de Paulo, o seu grande desejo é proteção contra o diabo. E eu vou perguntar, tu oras especificamente por isto? Senhor, guarda-me do maligno. Senhor, guarda o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe, do maligno. Olha, a primeira prioridade, Paulo está a dizer, vou orar por vós. A primeira coisa que eu vou orar por vós, que Deus vos guarde do maligno. Nós às vezes esquecemos disso. E por que motivo é que Paulo iria orar para que os tessalonicenses fossem guardados do diabo? Porque desde o Éden, Deus criou todas as coisas, temos isso lá em Gênesis, e colocou o primeiro homem, a primeira mulher no jardim do Éden. E o que é que Deus deu ao homem quando o criou? Deu-lhe o domínio da terra, o domínio do mundo. Lemos lá. E Deus os abençoou, está a falar de Adão e Eva, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Este é o plano de Deus. Criou todos os animais, tudo o que Deus criou, e depois criou o homem, a coroa da sua criação, e disse, agora vocês
Tu, homem, vais ter o domínio sobre a terra que eu criei, sobre todas as coisas. Abaixo de Deus, é claro. Mas o homem pecou contra Deus, perdeu esta bênção, e vamos ver em Hebreus 2, 6 e 8, que é uma citação do Salmo 8. Olha o que é que diz Hebreus. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem? Para que dele te lembres, ou seja, nós somos comparados com Deus, nós somos pó. E diz: mas que é um homem? Para que te lembres dele. O filho do homem para que o visites, ou seja, que é o homem para que tu tenhas tanto amor, tanta proteção, tanto cuidado. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, olha, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, não é? Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, lá no início, plano de Deus para o homem. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Oh Deus, tu criaste o homem, deste o domínio sobre tudo, mas isso não acontece. Porquê? Porque Satanás tentou Eva, roubou ao homem este domínio sobre a terra porque Adão e Eva caíram e pecaram. E como é que nós sabemos que Satanás roubou o domínio sobre a terra que Deus deu ao homem? Pelos nomes que as Escrituras dão a Satanás. Satanás também se rebeliou contra Deus. Ele é um querubim do mais alto nível, rebelou-se contra Deus. Mas as Escrituras dão a Satanás nomes e títulos que mostram o seu domínio. E eu pergunto, porquê é que o mundo está nesta trajetória e cai? O mundo está a cair cada vez mais no abismo moral. O mundo cai na decadência a todos os níveis, crime, pecado terrível, além do nosso entendimento. Nós nem sequer podíamos imaginar que chegaríamos a coisas tão incríveis no nosso mundo. Nações que outrora eram cristãs, que saíram enviando o Evangelho para todo o mundo, como os Estados Unidos da América. Hoje, essas nações são do pior que o mundo pode ter. É o domínio de Satanás. É. Para quem acha que não, vejam, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve entre nós, o Filho de Deus, chamou 3 vezes a Satanás príncipe deste mundo. E Jesus é a verdade. Em João 12:31, em João 14, em João 16, o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo diz que o diabo é o Deus deste século. Em 2 Coríntios 4:4. Diz também que ele é o príncipe das potestades dos poderes do ar, em Efésios 2:2. Ele diz que o diabo é aquele contra quem o crente batalha todos os dias. Efésios 6:12. Pedro diz que ele é o leão que ruge ao redor dos crentes para tomar uma chávena de iced tea connosco. É? Não, ele ruge ao nosso redor buscando a quem possa tragar, devorar. 1 Pedro 5:8. João, o apóstolo João, em 1 João 5:19, diz: todo o mundo, não diz o hemisfério norte ou o sul ou uma parte do mundo, todo o mundo jaz no poder do maligno. Todo o mundo. E é por causa disto, desta verdade, que a Bíblia diz que nós, crentes, precisamos de tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir a Satanás. Como Jesus disse, ele é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. E as pessoas hoje tomam atitudes, gritam, querem dar ordens a Satanás.
mas a verdade é que esta estrutura que nós vemos aqui, esta realidade satânica, não vai mudar, vai continuar até que Jesus venha na sua segunda vinda dos céus, montado no cavalo branco, com os seus exércitos, e os seus pés toquem no nosso planeta Terra na sua segunda vinda. Então talvez já estejamos a perceber o porquê de Paulo ter esta primeira prioridade ao dizer: o primeiro motivo da oração que eu tenho por vós, Tessalonicenses, é que Deus vos guarde do maligno. Não nos enganemos, irmãos, Satanás de facto dirige o sistema do nosso mundo. Dirige as mentalidades, as filosofias que governam um mundo opostas a Deus. Os irmãos lembram-se de Pedro dizer frente a frente com Jesus. Jesus a dizer: é necessário que o Filho do Homem eu vá à cruz, é necessário que eu vá para Jerusalém e seja preso e seja maltratado, crucificado, morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro diz logo ali a Jesus, em Mateus 16, 21 e 23, dizer: não. Então ali, vejam, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, pois não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Pedro estava ali, naquele momento, o apóstolo Pedro, a ser usado. Satanás dominou a sua mente, a mente do apóstolo Pedro, e o que é que Jesus viu? O diabo. E disse: para trás de mim, Satanás. Então, irmãos, há uma verdade, que é: Satanás já foi derrotado por Jesus na cruz. Em 1 João 3,8 nós lemos: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ele já foi vencido, mas até ao dia em que a sentença de Deus vai ser aplicada, e vai ser aplicada a Satanás, o diabo continua, o maligno, a assaltar a igreja, a assaltar os crentes, a causar terríveis danos no mundo inteiro. Irmãos, nós todos os dias ouvimos, a cada dia que passa, coisas cada vez mais horríveis e macabras no mundo. É o domínio de Satanás, não é de Deus. Nações inteiras dominadas por Satanás. Nações inteiras. O Irão, que tem como principal objetivo fomentar o terrorismo. Nações inteiras. Coreia do Norte e outras que nós podíamos dizer. Na verdade, irmãos, apenas a meio do tempo da tribulação, do final da história do mundo, é que Satanás será definitivamente expulso do céu, do acesso à presença de Deus. Nós não conseguimos perceber, nem compreender, nem a Bíblia nos explica, por isso não podemos inventar. Satanás tem hoje, até ao tempo da metade do tempo, dos 7 anos da tribulação, Satanás continua a ter acesso à presença de Deus. Ele é o acusador perante Deus. E até lá, até que ele seja vencido por Jesus, o diabo continua a acusar os crentes diante de Deus. Temos o exemplo de Jó. Diz lá claramente, num determinado dia, Satanás foi à presença de Deus e acusou Jó e procurou destruir a vida de Jó. Temos o exemplo de Pedro. Olha, vamos ler Lucas 22, 31 e 32. Vejam aqui o que é que Jesus diz. Disse também o Senhor a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Ou seja, estamos a falar há 2000 anos, o Filho de Deus estava entre nós, ele estava com os seus apóstolos, momentos antes de ele ir à cruz,
E Jesus diz, olha, Satanás vos pediu, a vós, aos grupos dos apóstolos, para vos cirandar como trigo, peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olhem, o que é que nós temos aqui, dito pelo próprio Senhor Jesus? Satanás é o acusador, quer o nosso mal, mas Cristo é o nosso protetor. Jesus diz, mas eu roguei por ti. Jesus é o nosso protetor e intercessor. Vejam, 1 Tessalonicenses 2,18. O que é que nós vemos aqui? Vemos Paulo a dizer, por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, a dizer, quis ir visitar-vos. Essa igreja que eu fundei em Tessalónica, quis ir aí uma vez e outra vez. E porquê é que Paulo não foi? Satanás, o diabo, impediu o apóstolo Paulo de visitar a igreja que ele fundou. E nós, é a ação de Satanás. Tem esse poder, tem essa capacidade. Porque é que ele impediu o próprio apóstolo Paulo de ir à igreja e pregar e ensinar? Foi impedido. Irmãos, Paulo escreve aos Coríntios com um alerta. Ele diz assim, não vai estar ali, para que não sejamos vencidos por Satanás. Está em 2 Coríntios 2, 10 e 11. Para que não, ele está a escrever à igreja, façam assim, 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 para não sermos vencidos, não sermos, ele está assim a incluir a eles, não sermos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Ele é ardiloso, é mentiroso e põe armadilhas aos crentes, à igreja. Não ignoramos os seus ardis. Paulo nunca menosprezou o poder e o domínio de Satanás. Dependia de Deus, sempre, o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 12, 7, Deus permitiu que Satanás afligisse o próprio apóstolo Paulo. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então Deus permitiu isso. Satanás influenciou e encheu o coração de Ananias e Safira para mentir à igreja em Jerusalém. E de facto o apóstolo Pedro pergunta a Ananias e Safira, por que encheu Satanás o vosso coração? Olha, Satanás teve, como se diz em português corrente, o desplante, né? A ousadia de tentar Cristo, o Filho de Deus. Satanás possuiu o apóstolo Judas para ele ir denunciar Jesus. Satanás mentiu a Adão e Eva. Mentiu a Adão e Eva. Deus disse, não quer dizer nada disso. Mentiu. Satanás, quando Moisés morreu, foi disputar o corpo de Moisés com o arcanjo Miguel. Lemos isso em Judas 9. Satanás tentou o rei Davi para ele fazer um censo que desagradou muito a Deus, em 1 Crónicas 21. Lemos lá, Satanás se levantou contra Israel. Satanás acusou o fiel sumo sacerdote Josué em Zacarias 3, 1 e 2. Vejam. Vejam. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, não é este um tição tirado do fogo? Está ali. Deus a fazer a sua obra e Satanás a tentar opor-se e acusar. Em Apocalipse 12, 9, diz que Satanás engana todo o mundo. Quantos habitantes tem o nosso mundo hoje? Deve ter à volta de 8 bilhões de pessoas.
mas a mim o Satanás não me engana. Não pensa assim. Ninguém pensa assim. Satanás engana todo o mundo. O nosso mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. O poder dele influencia as mentes, conduzem o nosso mundo, engana. Nós às vezes como crentes, mas a mim não, a mim não me vai enganar. Sejamos humildes. Olha, vejam Mateus 13, 19. O que é que Satanás faz? A igreja evangeliza. A igreja prega a palavra de Deus. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, Satanás, arrebata o que foi semeado no seu coração. Não é? É Satanás que vai fazer tudo para tirar a palavra que é semeada no coração das pessoas. Versículo 24 e 25. Não sei se vai estar ali. Propôs outra parábola, Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E o versículo a seguir, 28. Não tem? O versículo 28 vai dizer que Satanás arrebata a palavra semeada no seu coração. Vou ler o versículo 28. Mateus 13. Versículo 28. Mateus 13, 28. 13, 28. Diz: e ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. Está a dizer, semeia a palavra e o inimigo semeia o joio. E diz, versículo 28, um inimigo é quem fez isso, que é Satanás. Ele faz isso. A igreja leva o evangelho a todo o lugar e ele está a agir para tirar a palavra que é semeada no coração das pessoas. Quando é que vai ser preso o maligno, o diabo? Ele só vai ser preso quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda, quando Jesus pousar os seus pés nesta nossa terra. E aí vai dar início o milénio. Quando Jesus vier, no final da história da humanidade, então vejam lá em Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Jesus virá e isto vai acontecer. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, pôs selo sobre ele, para que não mais, engane as nações. Ele hoje engana as nações, engana as pessoas, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. Só Satanás, quando Jesus vier, que ainda não veio, no final dos 7 anos de tribulação, é que ele vai ser amarrado. E aí vai começar o reino de Cristo na terra. É aí que começa o reino de Deus na terra. Até lá, a igreja de Jesus, a igreja está na terra. Nós estamos na terra. A igreja está na terra. Mas não é a igreja que estabelece o reino de Deus no mundo. Não é a igreja. Quem vai estabelecer o reino de Deus no mundo é Jesus, e unicamente Jesus tem esse poder, essa autoridade, quando ele vier na sua segunda vinda e Satanás vai estar preso. E por isso os crentes estão cá na terra, em território inimigo, em luta contra Satanás. Nós estamos cá hoje, como crentes, temos uma distinta missão e um distinto cargo. Como Paulo disse em 2 Coríntios 5,19, somos embaixadores da parte de Cristo. Somos embaixadores. A levar a palavra de Deus a todo o mundo. Estamos a viver hoje aqui, neste tempo, que é o tempo entre a sentença de Satanás, que já foi proferida,
A sentença de Deus já foi proferida, até ao tempo em que a sentença vai ser aplicada. Onde ele vai ser preso por 1000 anos e depois vai ser lançado eternamente no lago de fogo e enxofre, como vemos em Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava, vejam sempre, o diabo engana. Foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados por todo o sempre. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois da desobediência de Adão e Eva, após a queda, Deus sentenciou Satanás. Aí, quando Deus proferiu aquela profecia de que a semente da mulher, que é Cristo, te ferirá a cabeça. Assim hoje Satanás está condenado, ele está condenado, mas está solto. E está ativo no nosso mundo. E é um engano nós ouvimos igrejas dizerem que eu decreto, eu ordeno que o diabo seja amarrado. Isso deve ser brincadeira. Ele só vai ser amarrado por um anjo quando Jesus vier. Até lá, isto que estivemos aqui a ver é a atividade, vejam, ele diz ali, foi preso a ele que enganava todas as nações. Nós precisamos de auxílio. É por isso que voltamos ao início da nossa mensagem. Qual foi a primeira prioridade que Paulo disse que ia orar pelos Tessalonicenses? Ele diz lá, fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Precisamos de ser guardados do maligno. Ele sabe que nós precisamos e nós temos de saber também. Então, qual é a defesa do cristão contra o diabo? Precisamos ser guardados do maligno. Qual é a nossa defesa? Primeira defesa, a nossa defesa contra o diabo é a responsabilidade de Deus. É a responsabilidade de Deus. A primeira e a maior ajuda disponível contra o diabo é a do nosso Deus. E por isso Paulo escreveu aqui, fiel é o Senhor, que vos guardará do maligno. Paulo sabe que Deus está do nosso lado. O apóstolo Paulo sabe que Deus é o responsável por nos defender contra Satanás. Como é que Deus faz isso? Alguns exemplos, não tenho tempo para vos dizer mais. Deus restringe a vontade do diabo. O diabo foi ter com Deus e diz, Jó, deixa-me eu tratar de Jó. Ele é fiel, ele é homem justo. É porque tu o ajudas. Deixa eu. E Deus disse, vai, mas só fazes isto. Primeira vez. Depois ele, segunda vez, ainda pediu mais. E Deus, vais, mas poupas a sua vida. E nós já sabemos o que é que Deus fez a Jó. Portanto, o diabo é restringido por Deus. Ele faz até ao ponto que Deus deixa. Ele não podia tocar na vida de Jó sem a permissão de Deus, com os limites de Deus. Deus é o nosso principal protetor contra o maligno. Lembra-se do caso de Pedro em Lucas 22, que nós vimos acima? Jesus diz, o diabo pediu para vos cirandar. Porquê é que ele pediu? Porque o diabo não pode fazer sem ter a permissão. Ele pediu, mas Deus disse, o que é que Jesus disse? Mas eu roguei por ti. Por isso precisamos de orar para Deus nos guardar do maligno. O diabo pede, mas Jesus não permite. Temos a revelação, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2,7, que vimos, diz que há eu vou ler, não vai estar ali, mas o capítulo 2, versículo 7, já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Deus restringe, através do Espírito Santo, Satanás a não revelar, a não agir com o anticristo. Só quando Deus achar que é a altura, Deus permite. Portanto, a defesa do cristão contra o maligno, contra Satanás,
É a proteção de Deus. Temos também um mediador, intercessor, que é Jesus e o Espírito Santo. Olha João 17,15. O que é que Jesus diz? Jesus está a orar, não me peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus está nesta oração do capítulo 17 de João. Olha, ó Pai, livra-os do mal. Jesus viu, precisamos de pedir que Deus nos livre do mal. Ou Romanos 8,26, também. Não tem? Romanos 8,26, eu vou ler Romanos 8,26. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 8,26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda às nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou Hebreus 7,25. Hebreus 7,25. Portanto, está a falar de Jesus, também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está agora sempre a interceder por nós. Então, a proteção de Deus, depois a intercessão e a mediação de Jesus e do Espírito Santo, e também a nossa responsabilidade para vencermos Satanás. O que é da nossa parte para nós vencermos Satanás? Evitar o pecado, evitar a carnalidade, resistir ao diabo, como diz Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Confiar em Deus e no Espírito Santo. Vejam 1 João 4,4. Olhem o que diz aqui. Filhinhos, olha para este versículo. Sois de Deus. És de Deus, meu irmão, minha irmã. És de Deus. E já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós. Quem é que está em nós? Dentro de nós? O Espírito Santo. Do que o que está no mundo. É. Orar e confiar. Por toda a armadura de Deus. Olha, em Efésios capítulo 6, versículo 10. Os irmãos gostam de armaduras? Nenhum de nós ainda pôs nenhuma. Mas espiritualmente podemos pôr. Efésios 6,10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, ou seja, os poderes, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes ou os exércitos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Irmãos, e sobretudo orar. Em conclusão, faço a pergunta inicial. Irmão e irmã, queridos irmãos, oras especificamente por isto, oras para que Deus te guarde do maligno, Deus guarde a tua família do maligno. Foi a oração de Paulo. Paulo ensina aqui o grande valor da oração, o grande poder da oração. Até que Jesus venha, precisamos ser guardados do maligno. Lembram-se na oração que o Senhor Jesus ensinou? Portanto, vós orareis assim. E lá quase no fim, o que é que Jesus diz? Para nós orarmos também e digam, e livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Jesus disse, quando orares, ora assim, desta maneira. Nunca te esqueças. Ó Senhor, livra-me do mal, livra-me do maligno, livra-me do pecado. Fiel é o Senhor, disse Paulo, que vos confirmará e guardará do maligno. Amém.